pessoal aí pelo atraso. E aí, Pedrão? E aí, meu irmão? Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tranquilo. O pessoal 5/5, por favor, sobre áudio e imagem, para mim e para Pedro, por favor. Vamos dando feedback aí Tranquilo. do áudio e da imagem. Até agora tá tranquilo. Poxa, quase, viu? É assim mesmo, é assim mesmo. A Quase, galera já tava me quase, cobrando cara. aqui, cancelou a live. Não, cancelou não, só Não, tá... cara, é só para dizer, o pessoal teve um pequeno problema aí de sair um pouco do controle, mas vamos com tudo. Vamos trabalhar aqui a live aqui com o Pedro, com o resto do pessoal. Esperamos aí, como a gente fez o contrato pedagógico na outra live, trazer o máximo de conteúdo. Esse é o calaço aí, gostar de deixar a galera na expectativa. Bueno, infelizmente saiu do controle. Eu tive um problema de ordem pessoal, tivemos um problema técnico concomitantemente. E ainda é o aniversário da minha filha mais nova, enfim, tá tudo virado, mas a live vai sair. E para isso estamos aqui. Então, para quem está chegando hoje e não acompanhou a primeira parte, nós fizemos um contrato pedagógico, né, Planeta? Fizemos um contrato pedagógico com o pessoal. Nós, na primeira parte, a gente acabou trabalhando ali mais uma questão A parte da da anatomia. anatomia, fisiologia, né? Como a nossa visão se comporta, as partes. É tanto que a gente vai fazer uma revisão para que o pessoal se fique antenado e depois a gente continua. Beleza? Beleza. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá. Eu Beleza. marquei aqui 5h20, 17h20 o horário. Pessoal, vou começar aqui, vou puxando aquela revisão lá. Quem não estava na última, uns 5 minutos aí de introdução para o pessoal, quem não estava na última live, a gente explicou como é que funciona o nosso olho. Muita gente fala de low light, combate em baixa luminosidade, e isso não significa apenas atirar, acender a lanterna e atirar no stand. Na verdade, vai muito mais além. A gente conseguiu trazer, explicando, olha aí, sim, senhor coronel, você já, um coronel tirar uma foto com um capitão, rapaz. Então a gente explicou a anatomia do olho, falamos da córnea, essa parte mais externa que protege toda a estrutura do olho, falamos ali da íris e da pupila, né? A pupila que é aquele termômetro, assim como o diafragma, que vai controlar aquela entrada. O Pedro deu o exemplo da parte de formatura em junho ali, só a pino, enfim, a dilatação de 1,5 até 10 milímetros. Aí falamos ali do cristalino, a função do cristalino, que é justamente essa regulação de foco, tá? Aí eu fiz um comparativo inicialmente com a máquina fotográfica. Quando a gente tenta tirar uma foto muito de perto, ele demora um pouco a focar. Quem faz essa função para a gente é o cristalino, tá? Depois vem o Movitro, que ele tem a função de filtro também, de alguns raios que são nocivos à nossa visão. E aí chegamos na retina e falamos de células cones, dos bastionetes, falamos da proteína rodopsina. Como é que essa imagem real e invertida que nós enxergamos no meio, ela consegue chegar no nosso cérebro? Então, na retina, ela sofre essa transformação de impulso luminoso para impulso elétrico, via nervo óptico chega ao encéfalo, córtex occipital, e aí nós temos uma interpretação de um cenário, não é? A concomitante a isso, existe também aquela reação hormonal, dependendo do que você vê. Enfim, e aí nós falamos, basicamente, para que o povo relembre hoje, nós falamos ali da questão da baixa luminosidade, basicamente, como é que a gente enxerga nessa baixa luminosidade, né? Através dos bastonetes, essas células que são especificadas ali para baixa luminosidade, para o escuro, propriamente dito, tá? Os cones, que vai pegar um pouco mais de iluminação. Então, a gente vai ter uma estrutura escotópica, uma visão escotópica, ou seja, no escuro. A gente vai ter uma visão fotópica, quando a gente está num ambiente mais claro. E aí, depois, a gente vai ter uma mesotópica, quando a gente está num ambiente em que a gente consegue, mesmo que com um pouco de luz, ter uma noção de cores e de anatomia, enfim, de tamanho de objeto, beleza? Então,
Falamos ainda que basicamente 3 cores definem todas as demais, né, Pedro? A gente falou ali na célula da vermelha, o vermelho, o azul e o Verde, o verde. azul. Isso. E a partir disso aí é que a gente consegue ter uma visão geral de tantas cores que tem no nosso cenário diuturnamente, né, diário ali. Então, com base nisso, a gente começa propriamente dito essa parte mais técnica de hoje, né? Falando um pouquinho de espectro luminoso, enfim, outros itens. Quer começar, Pedrão? Galera, aqui quem Lá, fala deu é uma Pedro travadinha Fernandes. aqui. Vamos continuar aí, né, de onde a gente parou da live anterior. A live anterior a gente parou ali na parte de aspectos fisiológicos, né? Ou são os elementos fisiológicos do combate que interfere no combate, tanto noturno quanto diurno, densidade normal em baixa densidade de luz. Falamos sobre os aspectos psicológicos também, que aquilo que você vê, ela vai trazer para o seu cérebro uma informação se aquilo é ou não uma ameaça, e aí a partir daí vai ter o start da sua reação hormonal e mental e tal, para você poder reagir ou fugir daquele incidente. Então, basicamente, você, a partir da visão, por isso que a gente sempre fala que os olhos são os principais órgãos do operador, do atirador. Porque é a partir dele que você percebe a maior quantidade de informações, de estímulos externos, que vai te adaptar ou não àquela situação, àquele confronto, àquela situação que você se encontra. Então, a gente parou nessa parte aí fisiológica, falamos sobre a situação da visão periférica também, informamos aí sobre que na baixa luminosidade, o que você vai utilizar é realmente a sua visão periférica, como o Caveira falou, que é a situação da rodopsina, que é uma proteína que é uma proteína que é um elemento, ele é fotossensível, então com a utilização durante a luz, então qualquer exposição à luz, ele vai quebrando essas proteínas de forma que você, para poder produzir novamente essa proteína, você precisa ter um descanso adequado, você precisa ter um tempo, tempo, para o seu organismo reconstituir todas aquelas moléculas que você já consumiu, porque ela é fotossensível, ela degrada com a luz, com a utilização com a luz, e é isso. Beleza? Vamos hoje aí entrar na parte técnica, no elemento técnico. Vamos falar de quê? Sobre espectro eletromagnético. Beleza? Dentro do espectro eletromagnético a gente tem ondas de rádio. Beleza? Tem, só colocar aqui para falar precisamente para vocês. Beleza? Temos ondas de rádio, temos raios gama, que já são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, que é o que a gente vai falar, que são aqueles 3 cores principais que a gente vê, e entre uma e outra, aquela variação que existe do amarelo, do laranja, do azul, do ciano, do verde azulado, dessa porra toda, isso aí nada mais é do que suas células cone comunicando entre si e o cérebro trabalhando as informações captadas por essas RGB, por esses 3 tons de cor, vamos dizer assim. E aí, cada variação dessa é o quê? É porque aquele cone de onda longa, né, que ele capta, por exemplo, o azul, ele vai captar o seguinte, o vermelho, desculpa, o azul é onda curta. Então ele vai captar isso aí, essa variação, essa sensibilidade dele maior para o verde ou para o azul. Se vier uma luz verde, ele vai ser intensamente estimulado, vamos dizer assim. E uma variação mais fraca desse tom de verde, aí vai dar essas nuances aí de verde, azul, amarelo, laranja, beleza? Vai dar esses tons diferenciados, vamos dizer assim. E a gente só consegue definir perfeitamente uma cor com a união, com a visão tricotômica, que é essa situação de você ter os 3 cones trabalhando, levando informação para o cérebro e o cérebro trazendo essa resposta em cor decisiva. Esse é verde, esse é azul, esse é amarelo. Então, basicamente é isso aí, beleza? Dentro do espectro eletromagnético, tem todas essas luzes, infravermelho, ultravioleta. Entre ultravermelho, infravermelho e ultravioleta, a gente tem as luzes visíveis, que é o verde, o azul e o vermelho. Eles são
uma das luzes que a gente recebe, mas são as únicas luzes visíveis pelo nosso olho. Então, o que acontece? A gente tem a incidência de outras luzes, tanto o infravermelho como a ultravioleta, eles incidem no olho. Como o Caveira falou, o humor vítreo, que é aquele líquido dentro do olho, ele que vai fazer esse filtro para essas luzes nocivas não chegarem completamente. Eles vão chegar, mas não vão chegar completamente na sua maior intensidade na retina. Então, não vai haver aquela degradação imediata. Pode haver por uma exposição prolongada, alguma coisa assim, mas naquele momento ela vai ter, dentro da capacidade de filtrar do humor vítreo, ele vai filtrar a ponto de não atingir sua retina, ok? Alguma coisa aí, Cabelo? Estou falando Não, muito tranquilo. rápido? Tranquilo? Não, tranquilo. Esse tipo de conteúdo eu sou bem sincero a dizer para o pessoal que está aqui, é um conteúdo muito técnico e não comumente passado. Então, a quem está anotando aí alguma coisa, é muito complicado você entender tanto onda eletromagnética. Para mim, eu via tudo colorido, não entendia por que via colorido, via tudo preto e branco em determinada situação, não sabia por que era. Então, assim, quem quer realmente entender isso aí vai ter que reassistir, que vai estar no GTV, reassistir, anotar e mandar para mim, para você aí as dúvidas, porque esse tipo de conhecimento Claro, aqui realmente claro. não E é para quem já passado, não. acompanha, nosso perfil no Instagram e tudo mais, eles já sabem que traz uma demanda para a gente. Pode demorar um dia, tal, porque às vezes a gente está com outra faxina para resolver. Mas assim que a gente recebe a informação, que a gente tem acesso e tempo para poder responder, a gente responde com bastante dedicação aí para poder livrar Ó, a dúvida do colega, beleza? ó, Vamos a lá, Joyce vamos continuar. falando, a Joyce falando aí, ó. Estudos apontam que os homens têm uma tendência maior a prestar atenção em objetos em movimento. Já as mulheres conseguem observar melhor variações nas cores. Vocês, mulheres, observam tudo melhor do que a gente. Tudo. Vocês conseguem ver, inclusive o que não existe. Tá? Tecnicamente falando, tá aí a definição na... Tem Vou esse lance aí. aproveitar, né, Gabriel? Vai entender, resolver logo esse problema aqui. Vamos lá, vamos Vamos lá. continuar. Beleza, entre a luz visível, o que é isso? O seu olho ele vai receber todas essas ondas eletromagnéticas, essas ondas de luz. Infravermelho, as luzes visíveis e também a ultravioleta. A ultravioleta é a que maior atinge, maior nociva aos seus olhos, igualmente a infravermelho. O que acontece? A infravermelho ela é aquela abaixo da frequência do vermelho. Por isso que é o nome infravermelho. E a ultravioleta é o que passa do azul-violeta. Ou seja, ele passando do azul-violeta é uma frequência de onda eletromagnética acima do azul. Que é o azul, já chegou azul ultravioleta, passando dali já é ultravioleta. Beleza? Então, o que acontece? A luz vermelha é uma onda longa, é uma onda eletromagnética longa, só que a sua frequência é baixa. Não, sua frequência é alta, por isso que ela é longa. A sua frequência age da seguinte forma. Deixa eu só colocar aqui para falar precisamente para vocês. Pronto. Ele é um A assunto, onda é um vermelha assunto ela tem um muito comprimento técnico. de onda muito longo. Ela tem um comprimento de onda muito longo. O que acontece? Para ela ter esse comprimento de onda longo, significa que ela tem uma baixa frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos que ela vai ter num curto espaço de tempo. Se ela é uma onda longa, quer dizer que ela não tem uma frequência igual a uma onda mais curta. Então, essa onda curta ela vai ter um ciclo mais rápido. Então, essa distância entre um vale e outro, ou uma crista e outra, isso vai determinar a frequência da onda. Beleza? Só para você situar. Por que o nosso céu é azul? Porque o nosso céu ele é composto por ondas azuis. Vamos dizer assim, as ondas azuis, eletromagnéticas, luz visível, ela, pela sua alta frequência, ela tem bastante energia, tem bastante frequência, só que ela se dissipa no ambiente muito rapidamente. Por isso que fica como se ela dissipa no ambiente, por isso que fica azul, um céu azul no dia claro, né? Vamos dizer assim, que você consegue perceber a ausência de nuvens. E aí, numa situação noturna, pela ausência das cores, por isso que você vê tudo acinzentado. Basicamente, é essa a diferença de você ter uma luz incidindo naquele ambiente, e não ter a incidência das luzes, que aí você já não usa mais os cones, você utiliza mais os bastonetes, basicamente os bastonetes. Beleza? Isso é uma grande maioria. Então, beleza. Senhores, é muito
até é difícil até para mim para poder passar aqui. Eu tenho tudo Só para o preparado, tudo pessoal, anotado, Pedrão, mas é aquela 40. dificuldade em falar a parada para vocês. Só Beleza? para o pessoal entender essa diferença de cone e bastonetes. E tem um estudo bem interessante que faz o comparativo entre os nossos olhos e os olhos de um cão, por exemplo. Nós temos um maior número de cones. E aí nós temos automaticamente a tendência de enxergar algo mais colorido. Os cães ele têm um maior número de bastonetes, por isso que eles têm, alguns estudos provam que os cães eles têm essa percepção noturna muito melhor do que a nossa devido ao número de células bastonetes. E alguns estudos também realizados com cães policiais nos Estados Unidos, eles provaram que os cães eles conseguem identificar a movimentação a mais de 800 metros de objetos, de corpos. Por exemplo, um policial andando, ele consegue identificar mais, enquanto que nós não chegaríamos a esse ponto. Ao mesmo tempo que nós chegamos ali a ver algumas... Em hipótese alguma, a gente ganhou dos cães, né, pelo número de células. Então, basicamente, nós temos essa distinção entre ver o colorido e os cães terem a melhor visão noturna, basicamente por causa dos bastonetes. Então, a gente estava falando cone colorido, bastonetes em tons de cinza, tudinho. Serve justamente para que a gente possa ter essa noção, não é, o que é realmente o bastonete. Então, está exemplificado um caso muito prático perto da gente aqui. Os cães, eles têm esse maior talento. Então, existem vários estudos. Eu vou ver se eu consigo postar as fotos no Story depois sobre esse comparativo entre o olho humano e o olho do cão. É bem interessante, até para contextualizar para o pessoal. Padrão. Vamos lá. Falando que a gente está da luz vermelha, luz verde, luz azul. O que é a diferença entre elas para o que a gente quer trazer aqui, para a situação da baixa luminosidade? A luz vermelha e a luz verde, elas são as principais luzes que você vai utilizar em uma situação em baixa luminosidade. Até o Calaça perguntou para a gente no final da live, da última, a gente teve uma pergunta do Calaça perguntando, numa situação de ambiente noturno, de baixa luminosidade, a gente utiliza qual cor de lanterna, vamos dizer assim, qual é a melhor indicação? Seria o verde ou o vermelho? O verde e o vermelho, basicamente, são os mais usados assim para leitura de mapas, para você dar uma releitura ali nas ordens da patrulha, para que você se cubra e poder ler sem atingir, sem danificar, vamos dizer assim, a sua adaptação àquele ambiente. Por exemplo, você já está adaptado àquela baixa luminosidade, aquele ambiente ali. Você joga uma luz branca, uma luz LED ou uma luz azul, violeta, que é uma luz muito forte, você vai acabar tendo dificuldade para se readaptar, vai demorar um tempo novamente para se readaptar àquele ambiente. Então, se você usa uma luz de baixa frequência, que é o caso da vermelha, da luz vermelha e da luz verde, que é uma onda curta e uma onda média, uma onda curta, uma onda longa e uma onda média, isso significa que a frequência dele é mais baixa do que o azul-violeta, que é uma onda curta de frequência alta. É isso que acontece, aquilo que a gente explicou agora há pouco. Então, o que acontece? Para a situação de você estar no ambiente noturno, precisa visualizar alguma coisa, fazer uma leitura de alguma coisa. Você utiliza cobre, você utiliza a luz vermelha ou verde, e aí quando você retornar para o ambiente, você não vai ter perdido aquela sensibilidade que você precisa para aquele ambiente ali. E você também não vai chamar muita atenção de insetos, depende de onde você estiver. Não vai chamar, vamos dizer assim, não vai atrair insetos e também não vai se destacar no ambiente. A partir do momento que você consegue ver uma coisa numa baixa luminosidade, falei, Cabelo. Eu vou pegar o gancho que o Barros falou agora, né? O Barros, usamos luzes forenses. Algumas pessoas perguntaram sobre óculos, tal. Segura um pouco mais aí. Foi o Robson. Então, o Barros falou, usamos luzes forenses combinada com óculos para encontrar o que o olho não consegue. Então, o óculos ele tem uma função, somado com a luz, ele tem outra. Tudo isso, para o trabalho da perícia, é muito bacana, porque a perícia está ali no ambiente controlado, então ela pode fazer uso desses recursos de forma aberta, sem prejudicar o que a gente fala da integridade tática da operação. Eu lembro que o Calaça falou também que algumas pessoas reclamavam quando que eles estavam ali no escuro e usavam, faxeavam ali com a lanterna, alguma coisa desse tipo, e alguém falava, apaga isso daí. E aí, como é que eu vou varrer esse terreno baldio, por exemplo, se eu não ligar minha lanterna? E ao mesmo tempo que eu não tenho um recurso de visão noturna, por exemplo. Então, essa pergunta mais para frente a gente vai abordar, tá?
Mas tudo isso que Pedro falou, de se cobrir, de analisar o ambiente, militarmente falando, olhar uma carta, está muito ligado às operações policiais, principalmente em ambiente rural, a exemplo da doutrina de operações rurais, a exemplo da doutrina de operações na Colômbia, por exemplo, não se usa nenhum tipo de lanterna à noite, sequer que ele se alume, justamente pelo que Pedro falou. A identificação, a exposição, por mínima que pareça, se tiver um ambiente zero de luz e alguém acender um cigarro ou um fósforo a X metros de você, você vai perceber. Então, a integridade da operação ela é fundamental, beleza? Mas mais pra frente a gente vai conseguir Teve um ponto complementar. aqui que o Rubens CF tocou aqui, que é o seguinte. Nesse caso, seria melhor optar por miras de fibra ótica em verde na alça e vermelho na massa de mira. O que acontece, o Rubens? Para que você consiga visualizar essas miras de fibra ótica, você tem que ter uma luz incidida sobre ela. Preferência na luz do dia, você é utilizado por atiradores. Eles utilizam bastante esse tipo de recurso aí, de luz de miras com fibra ótica. Basicamente, você tem que ter uma luz virada para ela. Tem também uma mira da Meprolite. Ela é basicamente É a uma mira melhor, só de é a alça. melhor que tem. É a melhor que tem. Minha É parceria, né, mano? basicamente, Tem que fazer uma. basicamente uma que tem a alça de mira apenas. Ela não utiliza massa de mira. O que é isso? Incide, ela tem como se fosse uma clarabóia em cima da alça de mira ali. Como se fosse um teto solar dela ali. De cor de transparente, né? Do material transparente que incide a luz ali em cima. E o que acontece? A partir do momento que incide essa luz, ela cria a visão lá dentro da fibra ótica da mira. Então você consegue fazer como se fosse fazer um enquadramento de alça e massa dentro de uma mira só, dentro de um ponto focal só. Mas aí ele utiliza um ponto de luz, uma fonte de luz iluminando ele. Então a sua conexão entre fibra ótica e situação de ambiente de baixa luminosidade não tem nada a ver, porque você precisa de ter incidência de luz na sua fibra ótica para poder funcionar de igual qualidade, beleza? Uma mira com fibra ótica aí no período noturno, a visão é zero para você. A não ser que você É tenha a mesma alguma coisa coisa de você ter uma mira falou. mecânica simples, uma mira de metálica sem recurso algum, a não ser o trítio, O né? Aí o trítio, né? trítio, beleza, aí muda alguma coisa. Agora a fibra ótica para você não vai fazer diferença, não. Beleza? Vamos lá. A gente falou sobre as ondas vermelhas e verdes, que são as melhores, as mais indicadas para um ambiente já adaptado, para que você já esteja adaptado. E a luz azul vai ser mais utilizada numa situação de ofuscamento, numa situação... você tem uma luz moderna, que atualmente vocês usam ultra branca, né? Aquela super branca. Deu uma travada aqui, eu não sei se tá voltou. Tava travando, voltou. Deu um probleminha na conexão aqui. Pronto, Beleza, estava falando da beleza. luz LED. Luz LED ou super branca. O que acontece? Atualmente você tem inúmeras lanternas aí com luz LED ou super branca. Basicamente a luz LED com aquele LED bem trabalhado, bem forte. Então o que acontece? Você com as luzes modernas, você consegue promover um ofuscamento aí de quem você vai, do ambiente que você vai adentrar. Você consegue uma boa iluminação, mas ao mesmo tempo você também acabou ofuscando, como o Caveira demonstrou aí na lanterna, acabou ofuscando a visão de quem, na luz de frente, né? Você joga a luz de frente assim, e aí a pessoa acaba se ofuscando. Então, as luzes modernas, você tem uma temperatura baixa, você consegue manter uma temperatura razoavelmente baixa, com uma intensidade elevadíssima no tom de azul-violeta, que aí você busca o ofuscamento de quem você está abordando ali. Aí, dentre essas luzes visíveis, é o verde, vermelho e o azul, beleza? Na ordem, vermelho, verde e azul. E aí, basicamente, é isso em relação ao espectro visível, beleza? Em relação à luz incidente não visível, você não se restringe apenas ao espectro visível, né? De luz visível. Você recebe aquelas luzes... Fala aí, Gabriel. O Major Charlton de Pernambuco, ele fez uma pergunta na live passada, justamente sobre se já havia algum estudo
que embasasse o uso de luz verde. Mas pode até estar ao vivo, está online aí também, pode até confirmar se havia algum estudo acerca de luz verde contra manifestantes, enfim. E justamente essa explicação que você acabou de dar. Então, respondendo a pergunta da live passada, que a gente deu uma pincelada rápida, mas respondendo agora, é a intensidade da luz, né, sobre os manifestantes ali. Nem 8, nem 80, né? Então, fica dentro do politicamente correto uma luz de intensidade mediana ali, para o reflexo em cima dos manifestantes. Numa situação de baixa luminosidade, em operações você até pode preferir a luz verde para que você ilumine os ambientes. Por quê? Para tropas com equipamentos já avançados que utilizam OVN, utilizam lanterna infravermelha no seu armamento, isso eles vão preferir utilizar um designador laser, vamos dizer assim, na cor verde, porque a cor verde não vai brigar com o prisma do aparelho do OVN. Então, você jogando luz verde, você não vai ter uma briga, vamos dizer assim. Não vai. Se você jogasse aquela luz branca, você poderia até, inclusive, atrapalhar a visão do dispositivo, né? A filmagem do ambiente pelo dispositivo. Então, utilizando a luz verde ou infravermelha, que é alguns aparelhos modernos, você já tem uma lanterna infravermelha, então você teria uma facilidade melhor e não brigaria, não haveria conflito entre os equipamentos. Beleza? Estão utilizando a luz verde. Basicamente seria isso aí. Perguntaram sobre Red Dot, ou Caveira, se seria a melhor situação para o ambiente noturno. Red Dot, ou holográfica, ou mira reflex, desde que você tenha um dispositivo eletrônico na sua mira, você vai conseguir utilizar ela no noturno. Agora, se vai ser melhor ou pior, vai mais da sua adaptação para aquele equipamento, porque se você tem um Red Dot, basicamente a sua área de visão vai ser menor do que um holográfico, que é um quadrado maior. Então é questão de adaptação, é questão de você empregar e ver que para aquele seu armamento, aquele seu tipo de operação que você vai realizar, se melhor te recai bem aí, tal ou não. Isso. Até porque na live com o Marcão, há pouco tempo atrás, o Marco mostrou algumas miras e tem toda uma... Não é só jogar uma mira em cima de uma arma e cair para dentro de uma situação, não. Você tem que entender como é que clica, qual é a intensidade de luz, qual é o tipo de moa que você vai utilizar naquilo dali, porque às vezes você precisa, até uma redundância, precisa ser preciso e às vezes você, pela intensidade de luz do holograma, você não consegue sequer ver o alvo lá atrás. Isso associado a uma iluminação urbana, que às vezes tem uma incidência ali um pouco amarelada, algumas, exceção dos LEDs, algumas ainda são um pouco amareladas. O verde ou o vermelho, tudo isso tem um estudo, né? Tudo isso tem uma lógica. Principalmente você que compra essa mira aí, você tem que estar ligado nisso aí. Não é só botar ela em cima da arma e cair para dentro, não. Tem que regular, tem que ver a distância que você vai utilizar, enfim. Se você tiver com algum outro equipamento, a exemplo de uma visão noturna ali, seja um monóculo ou binóculo, enfim, você tem que entender e casar aqueles equipamentos para uso. Não é como a gente fala, a galera acha bonito botar em cima de uma arma ali e com um fuzil equipado com a EOTech, com a Meprolite, com a Trijicon, e de repente você sequer sabe nem usar, você não sabe nem regular, você não sabe nem qual é o humor dessa mira. Então é muito complicado o cara botar alguma coisa e cair para dentro da rua, né? Exatamente, senhor. Vocês, para poderem operar, por exemplo, vamos dar um exemplo do Red Dot que o colega perguntou aí. O Red Dot, para você utilizar durante o dia, você vai fatalmente ter que usar ele com uma intensidade alta. Ele tem regulação de 0 a 10, então você vai regular a intensidade da luz ali, daquele ponto luminoso. Por quê? A depender da intensidade errada que você utilizar, ele vai acabar ofuscando a sua visão e ele vai te dar um ponto luminoso muito perfeito ali dentro do aparelho. Porém, como ele está mais luminoso, vamos dizer assim, quando ele está mais intenso a luz, ele vai estar um ponto bem chamativo. Só que não necessariamente ele vai estar num ponto certo de onde você clicou no seu armamento, aquela sua mira anteriormente. Então, o que acontece? Se você torar ali, botar uma intensidade bastante alta, e aí você for fazer o mesmo tiro igual você fez uma intensidade menor, ele pode, a depender até, inclusive, da densidade do ambiente luminosa do ambiente que você está ali. Isso, exatamente. E aí ele vai te confundir naquele ponto, vamos dizer assim, o ponto de visada não vai ser necessariamente o seu ponto de impacto, devido ao ofuscamento que ele causou pela intensidade da luz, tá entendendo?
Então, por isso que, igual o Caveira falou, você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que ter o ajuste certo pro momento do dia certo, ou do momento do dia, ou aquele médio. Por exemplo, eu vou colocar tudo durante o dia, mas eu vou colocar no máximo de intensidade? Não, porque eu posso entrar no ambiente de baixa luminosidade e ter um problema de adaptação e um ajuste, vamos dizer assim, da sua visada em relação àquele ponto de impacto que você deseja, do alvo, né? Há até uma regra de você usar o vermelho diurno e o verde noturno. Mas em alguns ambientes, dependendo da incidência da luminosidade local, seja natural ou artificial, talvez você precise mudar. E isso aí, você que vai ter esse tato para fazer essa mudança. Então, botar som holográfico ali para dentro não é recomendado. Beleza? A Mepro M5, por exemplo, a que eu uso no fuzil, ela tem, são de 0 a 10 as intensidades, até o 6 ela tem uma intensidade de luz crescente, decrescente, você ajusta. O 7, 8, 9, 10 é justamente a intensidade para o óculos de visão noturna. Então, está numa frequência acima do que a gente vê. Quando nós colocamos o óculos, é que a gente consegue identificar aquilo dali. Então, para quem conhece a holográfica aí, ela não projeta nenhum tipo de luz. Ela é um holograma dentro de um jogo de espelho que projeta numa tela principal um ponto. Tá? E existem alguns tipos de retículo, algumas Variações marcas, de retículo. elas A variam. Às Vortex, vezes é uma cruzinha, às vezes é uma coisa, só um ponto, quando você quer ser mais preciso. Então você diminui o boa, joga só um pontinho para ter um ponto, ao conseguir a distância focal e o ponto de impacto casar realmente. Enfim, é muita informação assim, né? Já comprar uma mira no Mercado Livre e jogar não, viu? Não vai dar uma merda. senhores, trazendo aqui a ideia das cores, vamos lá, vamos trazer um caso prático para vocês entenderem muito facilmente. Vocês têm um carro, vamos dizer, quem já teve um Cerato da vida aí, sei lá, um Kia Cerato, que você olha no painel dele, é aquela cor, né? Aquela luz âmbar, né? Aquela luz vermelha, bem laranja, bem suave. Agora você entra num HB20 ou num Sonata da vida, você entra num Hyundai, aquela luz azul intensa que você fica assim, caralho, é uma nave espacial, assim, entendeu? Você vê tudo ali, tudo iluminado, tudo bem nítido. Isso é para quê? A situação da luz azul, essa adoção da luz azul pela Hyundai, ela busca criar uma perturbação visual no motorista para que ele não durma. É uma luz de alta energia, ela vai trazer vamos dizer assim, deixar o cara mais alerta para o que ele está para o ambiente ali, para chamar mais atenção daquele manômetro, daquele mostrador ali, seja de óleo, de velocidade, de combustível, para trazer mais atenção do motorista para que ele não durma, para que ele não venha a relaxar a sua visão. Então, numa situação talvez até de uma má escolha da cor, a Kia do Cerato escolheu ali o vermelho, o âmbar, para colocar na sua painel de instrumentos, e aí isso acaba que você não tem tanta atenção, tá entendendo? Acaba não chamando tanta a sua atenção pro mostruário dele, para aquele painel luminoso. Se você basicamente entrar num carro, que era um golzinho quadrado que eu tive no meu primeiro carro, que era aquela luzinha halógena dentro do manômetro ali do mostrador, e hoje em dia olhar um carro com painel digital, luz azul, um azul violeta bem chamativo, você vai ver que a sua facilidade de percepção daquilo que está sendo mostrado para você vai ser muito melhor. Diferente do que era antigamente, com aqueles tipos de luzes bem frágeis, bem pioradas, vamos dizer assim. Eu vou aproveitar, vou voltar à pergunta do Robson lá atrás, aproveitando essa intensidade de cores, os reflexos das cores na nossa visão. Deixa eu falar um pouquinho dos óculos aí, só para a gente fazer aquele contraponto. Robson, eu peguei até um artigo bacana, que tem assim, vários tipos de cores, né? Muita gente acha que a cor é uma questão estética. Tudo bem, até pode deixar você um pouco mais bonito, tá? Mas ela não faz milagre. Na verdade, ela vai ajudar na questão ali do bloqueio de alguns filtros, redução da influência de algumas cores, enfim. Muita gente, antigamente a gente via muito lente de vidro, hoje a gente vê mais lente de policarbonato, né? O policarbonato, falando de EPI, o policarbonato ele chega a ter 300 vezes mais resistência do que o vidro. Aí ele pode ser moldado diferente do vidro. Então, a galera que trabalha em ótica aí pode botar algum complemento se quiser. Em compensação a isso, ele já possui algumas, digamos assim, particularidades positivas no enfrentamento, na redução, no bloqueio
de algumas luzes. Mas eu trouxe para cá um código de cores. Inclusive, eu vou ler, tá? Porque eu disse, como eu tive essa bronca aí, eu disse, minha cabeça vai estar falhando, eu vou levar o artigo para ler lá. Então, vamos lá. Lente de cor amarela. Lembra daquela lente amarela que a gente tinha? Eu vou fazer até um paralelo. Tem um estudo da Federal, da Rodoviária Federal. A maioria dos acidentes, 30 e alguma coisa por cento dos acidentes, eles ocorrem entre as 17 e as 20 horas. Eles falam de lusco. Eu estou esquecendo agora o termo, cara. É o termo, mas lusco-fusco, alguma coisa. É o lusco-fusco, né? Alguma coisa desse tipo, né? A intensidade da luz, a velocidade com que ela muda, varia muito entre aqueles luzes. Tipo um crepúsculo, é um anoitecer. A intensidade da luz, ela varia muito. Então, muitos caminhoneiros, lusco-fusco, isso mesmo, os caminhoneiros, eles usam muito aquela luz amarela, né? Mas por quê, né? Então, vamos lá. Só um paralelo aqui, todo mundo. O paralelo é como se, o amarelo é como se fosse um mini sol portátil, né? Ele transmite o máximo de luminosidade possível. Por isso ajuda no conforto no olho e na percepção, na hora dessa mudança de cenário. Então, ajuda no conforto dos olhos e ajuda na percepção, beleza? Então, vamos lá. Cinza e fumê. As tonalidades de cinza e fumê proporcionam alta fidelidade de cor e são confortáveis para a visão em ambientes ao ar livre em geral, tá? São ideais para dias nublados e para dirigir sob neblina. Diminui o desconforto do branco, eu particularmente eu tenho uma certa sensibilidade ao muito claro, então ele diminui o desconforto do branco e aumenta o contraste. Bloqueia o azul, aumenta, enfim. A verde é um dos mais confortáveis, né? Foi usada pelo Ray-Ban, tal, enfim. Permite uma visão de cores bem fiel, com um pouco mais de contraste que o oferecido pelo cinza. Vamos lá. Azul é boa para praticar esportes em local onde há muito verde. Com o filtro e a tonalidade correta, ele também diminui a fadiga visual para quem trabalha diante de computador durante muito tempo. Tá? Laranja bloqueia a luz e aumenta o contraste. É indicado para dias parcialmente nublados. Então a galera usava várias cores aí, não sabia nem o que era. Mas o vermelho. Dentro disso aí que você está falando. Rapidinho. Ó, o marrom acentua os contrastes e os objetos. Acentua os contrastes entre os objetos e cores, que permitem uma boa acuidade visual e percepção de profundidade. O marrom acentua o contraste entre objetos e cores e permite uma acuidade visual e percepção de profundidade. Por isso, algumas pessoas usam o marrom para o tiro. Vermelho oferece mais contraste em situação de amanhecer. Enfim, por isso é usado em esportes como neve. E o transparente serve para porra nenhuma, só proteção mesmo. Vai lá, galera. Tem lentes transparentes que ela tem proteção UVA UVB. Basicamente, o policarbonato em si só, ele já proporciona essa aí, né? Se ele tiver o tratamento correto, ele vai... Exatamente, porque se você utilizar uma lente pura e simples, sem aquela, vamos dizer assim, sem uma proteção para raios, né, ultravioleta e raios UV, ultravioleta e infravermelho, você vai acabar se expondo ali, por exemplo, num dia de sol, no dia de treinamento num sol, você vai acabar expondo seus olhos a altas radiações ou baixas radiações, a ponto de também ser nocivo aos seus olhos, beleza? Então, o que acontece? O que é tudo isso aqui que a gente está falando? A gente está apresentando para os senhores uma linha de conhecimento. Pode ser útil para o senhor, pode não ser, mas o que acontece? É importante você saber para quê? Para que você, quando for adotar o seu equipamento, você ser capaz, tecnicamente, de você escolher, não, pô, esse aqui não é bom por isso, essa cor não é legal por isso. Designador laser que eu estou adquirindo aqui na internet, eu vou para a minha instituição, dessa cor não é tão legal, o vermelho durante o dia, ele vai ter um alcance idêntico à luz verde? Não vai ter. Então, o que acontece? Você tem um designador laser, bota ali no seu fuzil, pô, comprei, equipei minha tropa toda com designador laser. Aí eu utilizo vermelho. O vermelho é uma cor boa para quê? Para situação de noturno, porque realmente você vai ter uma percepção bem nítida do ambiente, porém o verde ele vai ser mais abrangente, ele vai utilizar durante o dia e durante a noite. E também não vai brigar com o prisma do seu dispositivo de visão noturna, entendeu? O seu óculos de visão noturna. Então, isso tudo que a gente está falando vai fazer a diferença para quem opera com esse tipo de equipamento, para quem faz necessidade desse tipo de equipamento e faz necessidade desse tipo de questionamento. Talvez para você que use apenas uma lanterna acoplada na sua pistola, ou talvez use aquela
sua arma do coldre e sua lanterna tática no bolso. Talvez isso aqui, tudo que a gente está falando para você, não surta efeito de nada. Não acrescentou em porcaria nenhuma. Mas, para você que quer aprofundar a sua utilização do seu equipamento, porra, eu quero melhorar, eu tenho dinheiro e tenho condições, vamos dizer assim, legais, né? Eu posso comprar esse equipamento. Porque nos Estados Unidos você não pode sair de lá com a mira, por exemplo. Um eletrônico, não pode. Aqui é permitido, mas não é proibido. Então, se você for pego pela alfândega deles, vão lá, saindo do aeroporto, você pode ser preso por isso. Porque você, tá entendendo? Trazer o equipamento que não é permitido por lei. Então, basicamente é isso aí. Então, para você que faz uso desse equipamento, vamos dizer assim, taticamente, vai fazer sentido tudo isso que a gente está te falando. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Alguém falou aí pedindo para postar os bizus de uso de lanterna, enfim. Vamos entrar naquela parte agora, um pouquinho mais técnica. A gente vai falar um pouco aí sobre as principais utilizações de posições de iluminação, né? Vamos dizer assim, taticamente que você vai usar a sua lanterna, como você vai usar. Na minha opinião, na minha humilde opinião, por que existem tantas formas de você portar aquela lanterna charuto? Por que você porta de um... Dá uma caneta aqui, por que você usa aquela lanterna tipo charuto, que é a Chapman? Por que você usa aqui a empunhadura da lanterna aqui? Por que você usa FBI deslocado aqui na frente? A FBI, a variação do FBI que é aqui próximo do seu rosto. Por que você faz tudo isso? Basicamente, você vem ao longo da sua evolução eletrônica do mundo, vamos dizer assim, da lanterna, aí você vê acionamentos Rayovac, que era aquela do lado, assim, que você tem... Ou seja, é o seu operador se adaptando àquele equipamento inadequado para aquilo que você está usando. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Neck index, porra aí, neck index. Você usa aqui, basicamente aqui no pescoço. O que acontece? Se você usa um equipamento que não é adequado para você, para aquele fim que você está empregando, você vai ter uma necessidade que você vai ter que se adaptar para aquilo. Então, seja daqui do lado, se as atuais, que basicamente é aqui atrás, aquele acionamento na retaguarda da lanterna, que é aquele botão que você aciona, muitas vezes não faz nem barulho. Isso. Tu falou bem, tu contextualizou de forma histórica bem isso aí. Ao longo do tempo, várias técnicas foram desenvolvidas para adaptar o operador ao equipamento. Essas técnicas, principalmente, vamos falar de Estados Unidos, foram desenvolvidas a luminosidade. Peraí, tá ouvindo aí? Deu uma travadinha, agora estou. Pronto, beleza. Então, você contextualizou muito bem a evolução dos equipamentos e o contínuo aperfeiçoamento dos operadores para acompanhar essa evolução. Hoje, basicamente, a gente tem uma lanterna com acendimento na parte de trás, onde, basicamente, eu acho que quase o mercado inteiro tem. Raríssimas exceções ainda mantém o acionamento aqui na parte de cima, para que você use dessa forma, não aquela Rayovac amarelinha mais e tal. Mas, enfim, basicamente isso. As pessoas têm que entender que o contexto em que o material foi escrito lá nos Estados Unidos foi em outra época. Tem gente que se apega a esses materiais e diz, não, o FBI usa assim, ou usa assado. É basicamente duas divisões. A sua lanterna é dedicada na arma, ou a sua lanterna você está portando ela, assim como um carregador backup, assim como um canivete. Então, quando você consegue dividir isso, aí você consegue ter um parâmetro geral. Até a lanterna dedicada, a gente ainda tem os dois modelos, né? Basicamente o da Streamlight, da Surefire, que são basicamente os altos. E ainda tem a All-Light, né, também. E eu peguei a PL2 agora. E aí, o que acontece? E ainda existe um modelo, a TL2, e um modelo chamado lixada. Eu estava com o modelo aqui. Mas elas têm um acionamento de um lado para o outro. Então, de certa forma, quando você joga para os lados, você acaba atrapalhando ou a sua empunhadura ou o seu próprio acionamento do gatilho. Então, você que tem esse tipo de equipamento, você tem que acabar se adaptando a ele. Certo? Então, se você vai entrar para fazer uma varredura...
Tem uma TLR2, Caveira, que ela você utiliza para usar, que ela tem o designador laser Olha e a própria lanterna. o Calaça bagunçando aí, cara. Cara, Não, ele ele tá veio com para essa lá dos safadeza. outros para bagunçar, cara. É porque o Gilberto Castro, ele perguntou o seguinte: quem tem deuteranopia fica mais difícil para visualizar? Mano, eu não sei nem o que é isso, mano, na moral. Velho, na Mas verdade, beleza. formação de. É formação de imagem, antes, depois. Enfim, vai fachando o alvo que tu vai identificando qual é Eu a tua sei, distância focal, eu cara. sei que É quando você tem assim. uma deficiência, eu sei que quando você tem uma deficiência num tipo de cone, vermelho, verde ou azul, você tem uma deficiência, uma debilidade num desses tons, vamos dizer assim, do cone, desse tipo de cone, você tem um tipo de daltonismo, né? Agora, esse nome Mas grego aí, é basicamente miopia, é o local de formação da imagem, um pouco menos. Por isso que as pessoas pegam, eu acho que eu estou falando certo. As pessoas pegam, tem aquele, o cara vai ficando mais velho, ele pega assim e pega o negócio, bota lá para frente. Ou então a pessoa pega e traz, é justamente compensando o local de formatação da imagem dentro da retina exatamente. ali, antes ou depois da retina. Então, você vai mexer o seu alvo aí até achar a sua distância focal, Gilberto. Dá-lhe a treinar, vá-se embora. Vamos lá, vamos continuar. Senão... Eu não sei nem onde é que eu estava falando, o que eu estava falando aqui. Do acionamento da Pronto, lanterna aí, você pronto, falou. lembrei. A Streamlight, dessa marca aqui, ó, vamos ver, não posso estar aqui, ver se dá para ver. Beleza. Tá A bom. Streamlight, ela tem o modelo TLR2 HLG, salvo engano, HLG, que é o green, né? Ela tem um laser verde. Aí você, abaixo desse acionador aqui, você tem uma volta aqui ainda que tem uma parada que você vira para a esquerda ou para a direita. O que é isso? Eu vou utilizar só a lanterna, vou utilizar a lanterna e o laser, eu vou utilizar só o laser. Aí isso que o Caveiro falou é isso. Às vezes você vai acionar o gatilho, na hora que você entra com o dedo aqui, o seu dedo de baixo aqui, ó, esse dedo médio aqui, ele vai tocar esse vamos dizer assim, esse disjuntor que muda para a direita ou para a esquerda, tá entendendo? Aí essa parada ele vai mudar, aí você pode até se atrapalhar na hora da operação, porque na hora que você acionar a lanterna, ele vai estar só no laser. Aí você não queria o laser, você queria só a lanterna. Aí você tá lá, colocou laser e lanterna. Aí do nada você vai e bate o dedo médio embaixo aqui, onde fica abaixo do guarda-mato. Vocês estão me entendendo, né? Fica abaixo do Exatamente. guarda-mato ali no punho. Basicamente, sua mão tá perto aqui. Ainda mais quando você faz a empunhadura, aí essa mão de apoio que fecha aqui, ela vai acabar batendo também. O que acontece? Foi uma ideia legal, foi uma ideia bacana para você utilizar laser com a lanterna, até para você ter vamos dizer assim, uma visada mais rápida, né? Um enquadramento do alvo mais rápido. Porque você sabe, se você ajustou ali o seu alvo na seu laser ali, então, basicamente, onde você apontou e iluminou com laser, você vai colocar o tiro, correto? Só que isso acaba te atrapalhando. Olha, Então, vamos só lá. falando. Vai, terminei também. Pode progredir. Então, o que acontece? O que eu poderia perguntar para vocês aqui? Qual seria a maior dificuldade de empregar uma lanterna num combate? Vamos dizer assim. Qual seria a maior dificuldade? É você utilizar no momento errado, numa posição, vamos lá, você está numa patrulha. Você utiliza ela no momento errado e você é o homem que não poderia utilizar a lanterna e você utiliza. O que acontece? Você denuncia a posição dos outros guerreiros, porque ao mesmo tempo que você vê, você é visto. Então, o que acontece? A partir do momento que você está aqui, lá, você é o quarto cara da patrulha, quarto camarada, quarto operador, e aí você do nada ilumina. Você vai jogar aquela luz de fundo, igual eu expliquei na live anterior, aquela luz de fundo aqui, ó. Você joga e você vê só a silhueta do cara. A luz de fundo é isso, né, que vai denunciar a silhueta do cara. Então, o cara na sua frente, você ligou, fica aquele cupinzeiro gigante na sua frente, que a gente fala, né, que é à noite no mato, a gente fala que é o cupinzeiro gigante, assim. E aí, quando você joga, fica aquela silhueta gigante, e aí você denuncia a posição. Na minha opinião, a maior dificuldade, ou o maior problema que você teria numa situação de baixa luminosidade, com o emprego da lanterna, o emprego dos equipamentos, seria você ajustar ela e ligar no momento errado, entendeu? Até porque você vai enquadrar a sua lanterna, você vai engajar seu alvo, depois que você vai acionar a sua lanterna. Você não pode ligar a sua lanterna aqui na posição 3, vamos lá,
um exemplo, usar para baixo e vir trazendo. Você vai denunciar todo mundo que está em volta de você. Outra coisa, quem utiliza estrobo, no ambiente pequeno, não é indicado a utilização de estrobo, um ambiente muito reduzido, porque ele joga vários flashes, porém ele também denuncia quem está perto de você. Então, se ele não for uma luz direta, você acaba, se você não fizer a utilização correta, que é a luz de frente, você vai acabar denunciando a posição igualmente, denunciando a posição dos demais, vamos dizer assim, membros da tua equipe, né? Se for numa situação de CQB, tu vai acabar cegando todo mundo, dependendo do teu faixa ali, né? Então, tem até uma pergunta dos meninos da RGR, que eles falaram, né? Como é que a gente pode fazer para acelerar essa adaptação? A gente sabe que o nosso corpo humano, essa adaptação que eu falo, receber o estímulo, ocorrer a contração, a dilatação dentro de um, como é que eu posso falar? De uma ocorrência. Como é que a gente pode fazer? O nosso corpo, ele é sempre moldado diariamente. Então, você recebe esse flash aí, vai ocorrer toda essa reação fisiológica para depois você recuperar 100% da visão. Particularmente, não há uma necessidade, não há uma condição de recuperação tão rápida. Então, pegando o gancho que o Pedro falou agora, se a gente entra num quarto de, sei lá, de poucos metros, em que eu entro com estrobo e eu não tenho domínio do meu material e eu saio varrendo todo mundo com isso aqui, além da luz indireta do próprio estrobo no ambiente, o facho de luz direto no rosto do camarada vai gerar isso aí. Então, respondendo ao Anjo, não é uma questão tão rápida, né, de recuperação e, consequentemente, vai comprometer o teu desempenho no resto da operação, pelo menos temporariamente, até que você vá voltando e restabelecendo. Então, receber na cara, às vezes você vai... e o exemplo disso minimizado é o próprio brilho do celular. Às vezes você desbloqueia o celular ali no local, tem aquele raio de luz, você automaticamente já baixa o brilho, mas você ainda tem aquele... Imagine um fez com estrobo. Então, é muito complicado você não dominar esse equipamento, tá? E não fazer o uso correto. Tá vendo? Eu acho que mais uns 5 minutos aí a gente deve estar acabando. Beleza, vamos puxar aqui, ó. Perguntaram por que é melhor a gente utilizar lanterna avulsa ou dedicada. Eu digo o seguinte, antes de você pensar em lanterna para o seu armamento, você tem que pensar no coldre. Se você utiliza um coldre que vai adequar, que ele é um equipamento adequado e vai aceitar o acoplamento da sua lanterna na sua arma ali dentro, beleza? Aí você pode pensar numa lanterna, numa lanterna acoplada. Se você não tem vamos dizer, se você não tem um coldre dedicado para isso, então o que você pode fazer? Você utiliza uma lanterna avulsa, porque aí você, enquanto você está com aquele coldre sem aquela capacidade de receber a sua lanterna dedicada, você vai estar utilizando, igual o Caveira até demonstrou, como você pode adaptar uma auréola, um anel para prender no dedo, para jogar, fazer recarga. Pronto. A partir do momento que você inseriu aqui, basicamente, você tirou do bolso e inseriu o carregador, você pode manusear o index, ou se você vai usar enfim, o que você for usar na hora de fazer a recarga, você vai jogou para trás ali, vai recarregar e depois você vai recuperar. Então, basicamente, é isso daqui. Ô, Pedro, faltam aí alguns minutinhos, caras. Vamos encerrar e voltar a live aí para os camaradas. Beleza. Porque a gente volta com... Olha, hoje eu tenho o aniversário da minha filha, eu vou ceder 20 minutos do meu dia para a galera aí. Então, a gente encerra agora, volta, já é automático, só para responder as últimas perguntas e aí a gente dá o encerramento geral. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos embora. Ela vai no pombo correio, cara, que tá foda. Esse Wi-Fi tá fora. Vamos lá. Nós estávamos fazendo um comparativo das lanternas, utilização das lanternas, enfim. Dedicado ao avulso. Lanterna dedicada ao avulso. A lanterna que vai na tua arma. Esse aqui é uma lanterna bem simples, tá? Essa aqui talvez seja uma das mais baratas que existe. É um backup que você pode ter no equipamento, em casa. A lixada TL2, mas dá ali 600 lumens, não é?
Só para que o pessoal entenda aí, lumens, a gente sempre escuta falar lumens, é a unidade de medida, tá? Assim como metro, gramas, enfim, do Sistema Internacional de Unidades. Então, você sempre vai ver isso daí em lumens, beleza? Muito fácil. Não, 180 lumens, o que é lumens? É basicamente isso. Tá? Voltando lá às perguntas, vamos complementar aquele dedicado ao avulsa e aí a gente vai seguindo. Caveira, perguntaram aqui sobre utilizar um dispositivo de visão noturna. Ele perguntou se tem uma alternativa para o uso da lanterna. O que acontece? Hoje em dia você tem lanternas que podem ser dedicadas para a situação de baixa luminosidade em conjunto com o dispositivo de visão noturna. Você pode muito bem ter uma lanterna de infravermelho que você a olho nu, basicamente você não vai ver muito bem aquilo que ela está lançando, né, o seu faixa de luz ali. Mas com o seu dispositivo de visão noturna, ele vai permitir que você veja aquilo e aquilo não interfira, não brigue com o seu dispositivo de visão noturna. Então, não é que é uma alternativa. Tá, tudo bem, você pode utilizar o dispositivo de visão noturna sem a utilização da lanterna? Pode. Só que você vai ter uma melhor eficácia dele se você também utilizasse, né, uma lanterna de infravermelho, beleza? Infrared. Que a Surefire tem esse recurso. Se você olhar no site da Surefire, ele tem vários tipos lá, inclusive para armas de porte, que é basicamente desse tamanho aqui, que é a pistola. Basicamente, eles também têm para utilizar. Mas aí, dentro daquilo que eu falei, se você não tem um coldre que aceite aquela lanterna, não faz sentido você utilizar uma lanterna dedicada na pistola ou no revólver, seja lá o armamento que você utiliza aí na sua defesa. Então, basicamente, é o seguinte. Se você tem uma arma longa, que ela tem aquele trilho Picatinny, que é o padrão internacional, que você utiliza a sua lanterna ali, se ela tem ou não um acionador, que é um fiozinho que você, dentro da sua empunhadura, você consegue acionar, vai ser melhor para você. No meu caso, na minha empunhadura comum, que é aquela C-clamp, né? Basicamente é a que eu utilizo, ela não tem um acionador lá. Porque onde eu coloquei o acionador? No punho, mag pull embaixo ali que eu coloquei. Então, se eu tenho que utilizar a lanterna, eu trago a mão aqui para baixo e aciono ali. Se eu não tenho que utilizar, eu levo minha mão à frente. Isso faz o quê? Faz com que eu não acione minha lanterna no momento inadequado. Entendeu? Basicamente é isso. Porque se ela está sempre no local que você comumente usa, lá na frente, eu basicamente uso bem o braço bem à frente lá, quase saindo, já pegando no cano lá na frente, assim, já pegando na parte quente do armamento. Porque a minha envergadura é grande, eu prefiro utilizar lá na frente. O cachorro aqui, cara. Tem dois aqui que tá se comendo aqui, um engolindo o outro aqui. Faz parte. Aí o que acontece? Então, por que eu utilizo o acionador no punho? Porque aí eu não vou ter essa briga, nem vou acionar no momento inadequado. Beleza? Na pistola tem. E outra coisa, você que utiliza lanterna, seja avulsa ou dedicada, você tem que ter em mente que o tipo da lanterna que você usa, que tipo de bateria ela usa. Ela usa uma CR123. Ela usa aquela bateria de 18.650, que é aquela grandona, assim. Vende na feira, vende em sites especializados com uma qualidade melhor, recarregável ou não. Aí o que acontece? Você está no meio de uma operação, no meio do puta que pariu, e a sua bateria acaba. Aí você vai utilizar a CR123. No local onde você está, vende CR123, você tem bateria CR123 guardada no seu kit, guardado aqui no... Tem uns camaradas que tem um porta aqui no capacete, assim, por exemplo, que fica guardado as baterias. Tem um portazinho guardado, ou no colete mesmo, tem um bolso cheio daquelas baterias. O que acontece? Você usa uma mira holográfica, EOTech da vida, XPS3, vamos dizer. Ela usa uma bateria CR123. Não é aquela bateria de relógio, moeda de 25 centavos, não. É a bateria CR123, e o que acontece? Cada uma é pelo menos uns 50 conto. Você tem isso? Você tem condições de comprar essa bateria, de manter? Adianta você ter uma lanterna dessa aqui, que usa duas CR123, e aí por acaso você deixa dentro da bolsa. Essa é a CR2, essa daqui. Aí, aquela ali, ó, que tá mostrando. Aí eu já comprei recarregável, eu comprei estação para recarregar, comprei mais duas, ou seja, 4 pilhas disponíveis, 4 baterias disponíveis para poder usar. Faz parte. Se vai duas dentro da mochila, mais duas, dependendo da missão, as 4 na mochila, enfim, de forma que a gente não fique no prego no meio disso aí.
Muita É gente não complicado, calcula isso, cara. Muita gente não calcula isso. é complicado você. Ah, eu vou dispor aqui de uns reais, aqui, de uns R$ 500 lá para comprar uma lanterna pica. Aí do nada você começa a olhar, pô, ela tem uma pilha diferente, nunca vi essa aqui, uma CR123. Aí tu vai ver, não vende perto da tua casa, não vende, só vende no Mercado Livre, 50 conto cada uma. E nem é recarregável, você usou, já era. Aí tu deixa dentro da mochila, como já aconteceu comigo, aí quando tu vai utilizar, tá aquela luzinha, pior que a luzinha de pilha de raio-vac. É melhor luz natural, né? Entendeu? Você tem que pôr num case, tem toda essa preocupação. O que acontece? Então, antes de você adquirir a sua lanterna, verifique também seu couro, se ele vai ser adequado. Comprou uma lanterna de mão, vai utilizar uma lanterna de mão. Se puder, faça essa adequação, essa adaptação aí para poder ter uma parada para prender no dedo, para jogar ela para frente, fazer recarga, voltar ela e operar de novo, na posição Harris aqui. Bem lembrado. Na situação dos tipos das empunhaduras de lanterna, que hoje ainda são utilizadas, é a FBI, pouco utilizada, mas a que mais se utiliza e se passa como, vamos dizer assim, válida e efetiva para a tropa, vamos dizer assim, é a posição Harris, que é essa aqui, basicamente é essa aqui, que você bota dorso com dorso de mão aqui, e a posição neck index, que você usa aqui. Neck index aqui, não. Você basicamente usa aqui para quê? Para iluminar o seu sistema de mira. Beleza? Então você joga aqui, você consegue iluminar lá na frente, mas basicamente vai também incidir luz aqui no seu sistema de mira, na sua alça e massa. De todas aquelas que a gente que existe, que muita gente, às vezes, igual o Caveira falou, se apega muito em passar Chapman, fazer aquela tipo charuto, né? Fazer FBI e tal, o cara elocubra pra caramba, mas acabou que no final... Se o cara projeta a vontade dele para o aluno, olha, a melhor que tem é essa. E aí, às vezes, o aluno não tá meio assim, não tem a condição de dizer, não, olha, eu não gostei dessa, não, vou usar essa. E aí o tato do instrutor tá bom, então você que usa aí, você se responsabiliza. Às vezes a forma de passar esse conhecimento já são inúmeros, olha. O seu pode ser bom para você, mas é basicamente o que é verdade para você pode não ser para mim, pode não ser para o Pedro, enfim. Então você tem que estimular o aluno a raciocinar. Exatamente. Você apresenta essas daí, mas não como uma coisa, vamos dizer assim, a sua instrução não tem que se iniciar e finalizar somente nisso, empunhaduras de lanterna. Como você vai empunhar a sua arma e lanterna com a empunhadura simples e tal. Basicamente, você tem que explicar os defeitos de cada uma e explicar as facilidades de cada uma para quê? Para o camarada poder se adequar melhor para aquele tipo. Qual é o problema dessa Harris aqui? É você não conseguir enquadrar o que você está querendo lançar o ponto de luz com a sua mão aqui, ó. Porque às vezes você está com a mão aqui, às vezes para com a mão meio torta, aí você nunca vai estar com aquele ponto luminoso exatamente onde você quer iluminar. Então você não vai jogar uma luz de fundo, uma luz de frente, você vai jogar uma luz de teto, às vezes você está com a mão torta, ao invés de ir para frente, a luz vai para o teto, e aí você ilumina a parada nada a ver, e aí você acaba iluminando um ambiente onde está todos os seus operadores, você acaba denunciando a posição. É muito comum quem usa a própria FBI, às vezes te fala de acender já com o alvo mais ou menos enquadrado, efetuar o disparo e apagar. Aí o que acontece? Às vezes o cara perde tempo acendendo, focando, para só depois poder efetuar o disparo. Se tem alguém esperando ali, quando você lançar o seu disparo, eu particularmente, eu já sei como eu vou reagir. Não vou dizer aqui, né, para não estar ensinando a ninguém, mas eu particularmente, eu sei que em um estímulo luminoso no ambiente rural, pelo menos um raio ali vai ser metralhado. Então, o que acontece? Numa situação de você estar com a sua arma que não é dedicada, vamos dizer assim, não é acoplada no seu armamento ali. Todas as outras vai ter essa dificuldade de você ter que ajustar o foco dela, a direção da luz ali. Então, você vai perder um tempo ali, que às vezes é precioso. O que acontece? Muitas vezes o cara pode jogar e não saber exatamente onde vai cair esse ponto luminoso. Essa é a dificuldade, e aí vem aquela dificuldade que eu te falei, que é o momento certo de você utilizar essa lanterna. Então, essas são as duas principais dificuldades para quem usa uma lanterna avulsa, beleza? Que também acaba complicando a visão da dedicada. Muita gente fala, Pedro, quando a gente começa a falar de baixa luminosidade, por que a polícia não compra o OVN? O que danado é um OVN, um óculos de visão noturna? Para que o pessoal possa entender, por mais que o ambiente esteja no breu, às vezes parece aquele fantasma, né? Aquele cara que tem
um óculos ali com vários objetivos. Às vezes, por mais que o ambiente esteja escuro, existe naquele ambiente ali partículas luminosas, os fótons, tá? Que emitem algum tipo de luz. Às vezes invisível ao seu olho, mas com algum tipo de equipamento você pode ver. Então, na verdade, o óculos de visão noturna ele capta esses estímulos locais. Existe um tubo de intensificação, só explicando o que é o OVN, pessoal. Existe um tubo de intensificação, tá? Esse tubo de intensificação, ele vai pegar os fótons ali e vai começar a transformar eles em elétrons. E aí existe o que ele chama de fósforo, né? Que é justamente aquela tela de uma, uma placa de PMC, placa de microcanais. Então essa placa, ela faz com que esses elétrons sejam projetados para uma tela com fósforo, por exemplo, e aquilo ali, assim como um ferro incandescente estimula aquela cor incandescente laranja, esse tubo de intensificação, essa placa de microcanais e essa tela de fósforo vai fazer com que aquele elétron ele também incida sobre aquilo ali e fique incandescente. Por isso que a gente vê. Eu vou ver se eu acho algumas fotos aqui no Stories, vou colocar também mais ou menos o que seria uma visão noturna, com fósforo branco ou com as primeiras gerações de óculos de visão noturna. É um recurso fantástico. No breu você vê dia, né? Então, mas é caro, poucas pessoas usam, enfim, é muito ainda desconhecido pelos policiais, tá? Tem mais pergunta aí? Caveiro, eu ia comentar aqui uma situação. Por que é utilizado muitas vezes uma situação de granada de luz e som? É aquilo que a gente falou, ela visa o ofuscamento. Basicamente, quando você utiliza uma lanterna de frente, com a luz de frente, você busca o ofuscamento. Então, se você vai utilizar uma lanterna dessa, você vai buscar uma lâmpada, um LED de super branca ou LED, né, vamos dizer assim, de alta intensidade, uma luz de alta intensidade. Se você usa ela a luz de frente, e aí você vai buscar o ofuscamento. O que essa, vamos dizer assim, uma granada de luz de som ela faz? Ela faz a mesma coisa que a lanterna, só que de um momento só, beleza? Ela tem uma carga dela que ela potencializa a queima e cria aquele que é o magnésio junto com a pólvora, que potencializa cria aquele clarão, né? Porque uma explosão em si, ela já tem aquele clarão típico dela, só que com o magnésio ali, ele vai intensificar aquilo e vai criar uma perturbação em quem olha para aquilo. Então, aquilo ali, ele basicamente é a flashbang ou luz e som, né? Basicamente, para quem está assistindo, é isso aqui, ó. De uma vez Só só. que, só que um áudio ensurdecedor, porque ela tem uma carga considerável, tá? E esse flash, só que a sua pupila não faz esse trabalho de diafragma tão rápido como o celular. Então você acaba recebendo esse estímulo e ficando cego. Esses segundos são preciosos e se você estiver na condição de causador, vai acontecer alguma coisa com você. Deus queira que você fique vivo para contar a história, né? Basicamente era isso aí que eu tinha a falar. Então ela vai causar o quê? A luz em si, a granada, ela tem um efeito moral, ou seja, ela baixa o moral de quem está vendo, né? Vamos dizer assim. E também cria essa perturbação, essa perda de consciência espacial também é perdida. E aí essa visão, como provavelmente estava num ambiente de baixa densidade de luz e jogou uma granada dessa, e aí teve aquela ruptura daquela adaptabilidade, né, que você estava ali adaptado para aquele ambiente, criou-se um clarão e você, para poder retornar à sua adaptação, você vai, igual o Caveira falou, você vai ter uma dificuldade, leva um tempo, não é de uma hora para outra. Então você vai levar um tempo até se readaptar. Esse tempo que você toma, que você necessita, que é o que vai fazer a diferença para a operação. Então, se você tem um estímulo novo, igual o Calas falou aí, você tem um estímulo novo que criou aquele clarão, aí o que acontece? Ele vai criar um delay na sua adaptação, beleza? Vai criar uma necessidade de tempo para poder se adaptar. E nisso você traz um efeito moral, um efeito atordoante, você traz um efeito que a pessoa perde a consciência espacial dela ali momentaneamente. E aí, além disso, você utiliza a lanterna para fazer aquela fotografia do ambiente, não é para você iluminar e deixar iluminando o ambiente.
Aí você vai varrendo o ambiente todo. Não, você enquadrou, iluminou, pagou. Enquadrou, iluminou, pagou. Então, o que acontece? Você não vai fazer aquela varredura com a lanterna ligada o tempo todo, que você vai varrer, vai denunciar todo mundo que está contigo, vai denunciar a sua posição. Então, não é só você chegar e empunhar sua lanterna, seja dedicada ou não, na sua mão ali ou na tua arma, que você vai resolver o seu problema. Você tem que ter o momento certo, que é após você já enquadrar o armamento, e aí sim você faz o acionamento da lanterna. Pronto. Pô, beleza. Pedrão, meu irmão, eu tô cheguei no meu limite aqui, vai haver uma explosão aqui na porta. Já já que é a esposa e a filha entrando. O time Brincadeiras à parte, o time vai entrar completo aqui. Full, metralhador, escudo, tudo. A sogra, a mãe. Ah, todo mundo. Então, velho, mais uma vez, agradecer aí, dizer ao pessoal que, basicamente, na baixa luminosidade, a gente precisa entender o que passa pelo nosso corpo, o que a gente aqui foi uma chamada aqui. Então, ó, basicamente, agradecer você e falar com o pessoal que eles têm que entender que a baixa luminosidade vai muito além de acender, atirar e mover, como aquele flash fogo e fuga, né? Antigamente passado, que esse flash fogo e fuga ainda continua, mas muito mais adaptado e evoluído por causa de equipamentos e técnicas de combate, tá? Ele continua sendo a essência de tudo, mas enfim. Agradecer a todo mundo que acompanhou as duas partes aí. Agradecer mais uma vez, Caveira. Pedrão, meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado por trazer tanto conhecimento pra gente aqui. Beleza? Tamo junto. Até as próximas aí. Beleza, meu irmão? Um abraço. Próxima a gente vai bolar uma live não muito técnica aí para os cocos secos que nem eu aí poder entender melhor a parada. Falar uma parada mais moído, técnica. cara. É moído, a galera não. A Não é galera fácil fica não, ali, cara. Até pô, pra eu gente achei. trazer todo esse... O Vieira colocou, né? Pô, o Vieira colocou. Eu tô parecendo um aluno do segundo grau que chegou atrasado, o professor tá explicando uma expressão ali monstruosa no quadro e eu tô voando. Mas brincadeiras à parte, quem tá com dúvida, assiste a primeira, reassiste essas partes aqui. Enfim, mais uma vez, tamo junto. Beleza, Pedrão? Caveira, meu irmão. Feliz aniversário aí pra filha. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Valeu. Obrigado a todos aí pela presença. Valeu. Valeu, irmão.